Olá, seja bem-vindo à nossa devocional de número 25. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Mateus 5, verso de número 10. Observe que nessa bem-aventurança o Senhor Jesus está tratando de uma consequência, não necessariamente de uma característica que o discípulo carrega em si. Nós percebemos nas bem-aventuranças, como tem sido dito ao longo de cada devocional, que elas representam características que os discípulos, a saber, aqueles que já foram transformados pelo Evangelho, carregam consigo. Por exemplo, nós temos na primeira bem-aventurança a humildade, na segunda o choro, o lamento, na terceira a mansidão, na quarta, nós temos a fome e a sede de justiça. No verso de número 7, nós temos a misericórdia. No verso de número 8, nós temos os limpos ou os puros de coração. No verso de número 9, nós temos, que é a sétima bem-aventurança, os pacificadores. Então, cada bem-aventurança carrega consigo uma característica dos discípulos, daqueles que já foram transformados pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas no verso 10 traz uma consequência. A consequência de serem eles perseguidos em razão dessas características, em razão dessa justiça. A bem da verdade, os valores, a ética e a moral do reino de Deus são completamente diferentes dos valores ética e moral desse mundo e dessa sociedade corrompida. Daí então, aqueles que carregam consigo essas evidências de novo nascimento, essas características de pessoas que tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus e tiveram as suas vidas transformadas pelo poder regenerador do Espírito Santo, elas sofrerão essas consequências, a saber, serem perseguidos em razão da justiça, em razão de serem eles humildes, lamentarem, mansos, famintos e sedentos da justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, daí por diante. Mateus 5, 10, temos o registro da última bem-aventurança. Em outras palavras, uma consequência de ser discípulo de Cristo e por meio desse novo caráter transformado e que passo a passo tem sido aperfeiçoado à semelhança de Cristo, sofrer, portanto, as perseguições desse mundo. Quais são os aprendizados que trazemos para a nossa vida? O primeiro deles é que o cristão, via de regra, ele será perseguido. Ele será perseguido porque a sua maneira de se conduzir, de pensar, de refletir a vida é completamente adversa à cultura mundana, à filosofia de vida das pessoas. Essa perseguição é uma perseguição que nasce no âmbito espiritual. Eu não estou afirmando aqui que aquela pessoa que é antipática, que vive a desprezar, que vive a tecer comentários indelicados, insignificantes contra os seus colegas de trabalho, de estudo, contra a sua família, elas são perseguidas. Se elas são perseguidas nesse sentido é porque talvez elas mereçam. Mas o que está sendo tratado no texto é que essa perseguição ela nasce a partir do âmbito espiritual, considerando que essas características daqueles que conhecem o Evangelho acabam por ofender o comportamento mundano, a filosofia de vida desse mundo. Logo, um cristão de verdade sofre perseguição em razão da prática da justiça do reino de Deus. Não se entristeça se você sofrer perseguições por buscar ser semelhante ao Senhor Jesus. Obviamente que em nós não há essa capacidade, nós o somos
através do auxílio, da direção do Espírito Santo, o somos em Cristo. Nos assemelhamos a Cristo a partir desse prisma. Não se entristeça. Saiba que essa é uma consequência natural. É o curso na vida de pessoas que chegaram ao pleno conhecimento do Evangelho. Homens e mulheres que dia a dia estão morrendo para si mesmo, para que Jesus se torne mais evidente em seu caráter, no seu falar, no seu pensar, no seu agir, na forma de reagir. A bem da verdade, um caráter cristão sempre será ofensivo a esse mundo. E esse mundo sempre perseguirá aqueles que se assemelham a Cristo. Jesus disse isso aos discípulos. Os versículos que seguem, apenas elucidando a 8ª bem-aventurança, dizem assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Verso 12. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que Deus traga-nos consolo ao coração em meio às aflições que muitas vezes enfrentamos por causa do seu santo reino. E o consolo está no próprio verso de número 10. Pois aqueles que são perseguidos por causa da justiça, é deles o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.